Ela sumiu enquanto dormia. Essas foram as primeiras palavras ditas por uma mãe desesperada na manhã de 5 de junho de 1986, quando descobriu que sua filha de apenas 4 anos havia desaparecido do próprio quarto. Sem barulho, sem testemunhas, apenas o silêncio e a porta da frente escancarada. A pequena Jéssica Gutierrez foi vista pela última vez dormindo ao lado da irmã mais velha. Na manhã seguinte, havia apenas um detalhe bizarro e perturbador. A irmã contou que um homem com barba e chapéu de mágico havia levado Jéssica no meio da noite. O caso, ocorrido na pacata Edmond, na Carolina do Sul, paralisou a comunidade. Mas à medida que os anos passaram, a frustração tomou conta. Nenhuma pista concreta, nenhum corpo e, principalmente, nenhum culpado, porque a polícia ignorou as provas óbvias. Quem era o verdadeiro culpado? E o mais inquietante, onde está Jéssica? Só 35 anos depois a verdade veio à tona, e ela chocou o país inteiro. Mas para entender o que realmente aconteceu naquela noite, precisamos voltar ao começo. Mas antes, confere se já está inscrito no canal, para não perder os melhores vídeos de crimes, como esse. Jéssica Suzane Gutierrez tinha apenas 4 anos. Era uma menina doce, de sorriso fácil e olhar curioso. Morava com a mãe, Debbie, e suas irmãs em uma casa simples na região rural de Edmond, um pequeno distrito no condado de Lexington, Carolina do Sul. Naquela época, em 1986, Edmond era o lugar onde as portas costumavam ficar destrancadas e os vizinhos se conheciam pelo nome. Jéssica costumava dormir com a mãe, mas na noite de 4 de junho, ela quis passar a noite com sua irmã de 6 anos, Rebecca, no quarto delas. Era uma noite comum. Nada indicava que algo terrível estava prestes a acontecer. Debbie, exausta de um dia longo, foi dormir sem preocupações. No silêncio da madrugada, a casa parecia em paz, até que, ao amanhecer, o mundo dela desmoronou. Ao acordar, Debbie percebeu que a porta da frente estava aberta. O cachorro da família estava solto dentro de casa, o que nunca acontecia. Ao checar o quarto das filhas, sentiu o estômago revirar. Jéssica não estava na cama. A janela da sala estava com a tela arrancada e papéis estavam espalhados pelo chão. Um cenário que misturava confusão e algo ainda pior. Uma presença estranha, invasiva. Rebecca, assustada, contou que tinha visto um homem barbudo usando um chapéu de mágico levando Jéssica durante a noite. A descrição parecia absurda demais para ser real, mas Debbie sabia, no fundo, que sua filha havia sido levada. Em minutos, a casa foi tomada por gritos, desespero e a sensação sufocante de impotência. O que parecia impossível para uma cidade tão pequena acabava de acontecer. Uma criança havia desaparecido de dentro da própria casa. E à medida que a notícia se espalhava e a investigação começava, a comunidade inteira mergulhava em uma mistura de medo e raiva. Mas o que a polícia encontrou naquela primeira manhã levantaria mais perguntas do que respostas. O relógio marcava pouco depois das 6 da manhã quando Debbie Gutierrez ligou, em pânico, para a polícia. O desaparecimento de uma criança de 4 anos em plena madrugada acionou o alarme máximo entre os investigadores do condado de Lexington. Em poucos minutos, viaturas cercavam a casa da família. Ao chegarem, os policiais logo perceberam sinais de algo muito errado. A tela da janela da sala havia sido removida com cuidado, sem sinais de quebra, como se o intruso soubesse exatamente como entrar sem fazer barulho. Havia papéis espalhados pelo chão, um cigarro parcialmente apagado perto da entrada e uma embalagem vazia de outra marca deixada no jardim. Dentro da casa, nenhum móvel estava revirado. Nada havia sido roubado. O único alvo era Jéssica. Os oficiais colhiam informações enquanto Debbie, em estado de choque, tentava reconstituir a última noite. A lembrança da filha indo dormir com a irmã se misturava à angústia insuportável de imaginar que poderia ter acontecido com ela. Foi então que Rebecca, com apenas 6 anos, fez a declaração que marcaria o caso para sempre. Um homem com barba e um chapéu de mágico levou a Jéssica. A princípio, a descrição soou fantasiosa, como se fosse fruto de um sonho ou da imaginação infantil. Mas à medida que os investigadores ouviam a menina com mais atenção, perceberam a consistência nos detalhes. Ela havia acordado no meio da noite, visto o homem ao lado da cama,
Apavorada, se escondeu embaixo do cobertor até voltar a dormir. A polícia levantou a hipótese de que o chapéu de mágico fosse, na verdade, um chapéu de cowboy, o tipo que poderia parecer pontudo e incomum aos olhos de uma criança no escuro. Essa pequena diferença, no entanto, dificultaria a identificação por anos. Enquanto os primeiros dias passavam, buscas foram organizadas pela comunidade, com voluntários vasculhando campos, rios e estradas próximas. Panfletos com o rosto de Jéssica foram espalhados por todo o estado. O caso chamou a atenção na imprensa e mobilizou recursos federais. O FBI foi acionado e passou a atuar ao lado da polícia local. Mas mesmo com reforço nas investigações, os indícios eram escassos. Os detetives começaram a mapear possíveis suspeitos, e o primeiro nome a surgir foi o ex-namorado de Debbie. Eles haviam terminado recentemente, e o homem tinha histórico de comportamento agressivo e controlador. Mas ele apresentou um álibi sólido e foi descartado da investigação. Outro nome considerado foi o pai biológico de Jéssica. Ele morava em outro estado e estava distante da vida da filha, mas mesmo assim foi investigado. Sua localização na noite do crime o isentou de qualquer envolvimento. Sem pistas concretas, com o tempo correndo, a angústia de Debbie aumentava. Ela pressionava as autoridades, insistia para que escutassem sua intuição e pedisse mais atenção aos sinais ignorados. Mas a polícia, sem provas conclusivas, começou a tratar o caso como um desaparecimento sem autoria definida. Os dias viraram semanas, as semanas, meses, e aos poucos o caso foi perdendo espaço nos noticiários. Debbie, no entanto, nunca desistiu. Ela acreditava que o responsável estava mais próximo do que a polícia queria admitir, e talvez ela estivesse certa. 6 meses antes do sequestro de Jéssica, um homem havia feito pequenos reparos na casa dos Gutierrez. Ele era conhecido por circular pelo bairro, sempre usando um chapéu de cowboy com uma barba espessa. Um homem que, para Debbie, parecia gentil, mas que agora fazia parte de suas lembranças mais desconfortáveis. O nome dele era Thomas Eric Mcedovel, e logo ele deixaria de ser apenas uma lembrança vaga para se tornar o principal suspeito do caso. O nome Thomas Eric Mcedovel começou a ganhar força nas investigações quando os detetives souberam que ele havia trabalhado como faz-tudo na casa do Gutierrez cerca de 6 meses antes do desaparecimento de Jéssica. Era um homem de 27 anos, com passagens por crimes como roubo de carro e, mais tarde, seria ligado a agressões e estupro. Tinha o perfil exato que Rebecca havia descrito, barba espessa e um chapéu de cowboy. Quando questionado, Mcedovel alegou que jamais retornou à casa após o fim do trabalho. Mas um detalhe chamou a atenção dos peritos. Impressões digitais dele foram encontradas na moldura externa da janela por onde o sequestrador teria entrado. Para Debbie, aquilo era a prova definitiva de que ele era o responsável. Para os investigadores, no entanto, não era o bastante. A defesa de Mcedovel afirmava que ele podia ter deixado as impressões digitais durante os trabalhos na casa, meses antes. E como a janela não apresentava sinais de limpeza, era impossível determinar quando exatamente as marcas foram deixadas. Mesmo com a suspeita evidente, ele não foi preso. Debbie, revoltada, decidiu investigar por conta própria. Anos depois, ela encontrou fibras no carro antigo de Mcedovel que, segundo ela, eram compatíveis com o pijama de Jéssica. Novamente, a polícia ignorou. Em 1987, Mcedovel foi preso por agressão sexual em outro estado. Um colega de cela afirmou que ele havia confessado o sequestro e assassinato de Jéssica, mas Mcedovel exigiu imunidade total em troca da confissão. Sem corpo, sem mais provas e com o pedido recusado, o caso voltou a esfriar. Somente em 2021, com um novo xerife no condado e apoio do FBI, o caso foi oficialmente reaberto. Uma força-tarefa com 50 agentes revisou provas, depoimentos e vestígios esquecidos. Dessa vez, as digitais foram reanalisadas e confirmadas como recentes à época do crime. A confissão foi formalmente validada. Testemunho de mudanças no comportamento de Mcedovel, barba raspada, chapéu abandonado, reforçaram o argumento da promotoria. E uma nova análise ligou os cigarros encontrados na cena ao hábito específico de Mcedovel. Em janeiro de 2022, Thomas Eric Mcedovel foi finalmente preso. Mas o julgamento ainda traria novos choques. O julgamento de Mcedovel,
em 2024, foi marcado por fortes emoções e confrontos intensos entre acusação e defesa. A promotoria apresentou todas as provas acumuladas em 35 anos. Impressões digitais, o testemunho do ex-colega de cela, os cigarros, os padrões de comportamento suspeitos. A defesa alegou que as digitais poderiam ser antigas, que o testemunho da irmã era infantil e impreciso, e que a ausência do corpo inviabilizava uma condenação. Mas o júri não teve dúvidas. Thomas Eric M. Dovel foi considerado culpado por assassinato em primeiro grau, sequestro e invasão de domicílio. Recebeu 2 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Jéssica jamais foi encontrada. M. Dovel nunca revelou o local onde descartou o corpo. Mas, para a família Gutierrez, aquela condenação significava o fim de uma era de silêncio e negligência. Jéssica Gutierrez tinha apenas 4 anos. Nunca teve a chance de aprender a escrever seu nome completo, de ir ao primeiro dia de aula ou de fazer amigos na escola. A vida dela foi interrompida brutalmente por um homem que permaneceu livre por mais de 3 décadas. E mesmo após a condenação, o local onde seu corpo foi deixado permanece um mistério, um vazio doloroso que nenhuma sentença consegue preencher. Para Debbie, a luta não foi apenas por justiça. Foi por dignidade, por memória, por respeito à filha que amava. Ela enfrentou não apenas o trauma de perder uma criança, mas também a frieza de um sistema que falhou repetidamente. O caso de Jéssica expõe uma verdade desconfortável. A negligência e os erros cometidos nos primeiros dias de uma investigação podem custar não só a resolução de um crime, mas a própria esperança de uma família. Hoje, Debbie Rebecca mantém viva a memória de Jéssica. E se existe alguma justiça neste caso, ela não veio apenas da condenação de um culpado. Veio da força incansável de uma mãe que nunca desistiu, e de uma irmã que, mesmo ainda criança, viu o inimaginável e teve a coragem de contar. Agora, cabe a nós nunca esquecer. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Casos como o da Jéssica não podem ser esquecidos, e falar sobre eles é uma forma de honrar quem não pôde se defender. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais que precisam ser contadas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que realmente significa lutar por justiça.